Boa noite. Boa noite, Instagram. Vamos esperar um pouquinho o Instagram avisar o pessoal que a gente vai começar aqui esse encontro. Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, Fabiana. Tudo bom, Fabiana? Lele Mercedes, boa noite. Oi, Paula. Ieda. Boa noite, gente. Karina Grati. Rosângela, Rosa. Vamos chegando, sintam-se à vontade. Oi, Kátia, boa noite. Esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar para a gente começar a falar hoje desse tema relacionamentos. Vamos ver um pouquinho, né, como que a aromaterapia pode ajudar a gente aí nos nossos relacionamentos. Oi, Kátia. Oi, Ana. Oi, Graça. Boa noite. Vamos entrando então. Esperar 2 minutinhos e a gente começa para falar do nosso tema de hoje. Oi, Rosângela. Boa noite. Vamos falar de aromaterapia, relacionamentos. Oi, Valéria. Tava falando com a Valéria no WhatsApp, falei, vem pra cá, Valéria. Corre pra cá, vem pro Instagram. Boa noite, Graça. Bom, gente, Denise, boa noite. Boa noite, Valéria. Bom, então vamos começar? Vamos começando aqui devagarinho, falando um pouquinho do nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre aromaterapia nos nossos relacionamentos, como é que a gente pode usar os óleos essenciais. E aí, por que eu pensei, né, em fazer esse tema, em trazer esse tema? Quando a gente fala de aromaterapia nos relacionamentos, a primeira coisa que vem na cabeça parece que a gente vai usar aromaterapia, que a gente vai usar os óleos essenciais ali no meio ambiente, vou borrifar algum óleo mágico e ele vai harmonizar os meus relacionamentos. E na verdade, quando a gente fala de aromaterapia nos relacionamentos, a gente não está falando de nada parecido com isso. A gente não está falando de aromaterapia para harmonizar o outro. A gente não está levando a nossa intenção para trabalhar com a outra pessoa, nesse caso especificamente. O principal, quando a gente fala de aromaterapia nos relacionamentos, é a gente usar para trabalhar as nossas expectativas, trabalhar as nossas carências, trabalhar as nossas projeções, trabalhar a nossa forma de se relacionar. Como que a gente pode, logicamente que não é uma mágica, eu vou inalar um óleo essencial e de repente vou começar a me relacionar maravilhosamente bem, né? Mas a gente vai falar, a minha ideia é falar um pouco sobre algumas questões ligadas à nossa forma de se relacionar. E aí depois eu vou falar sobre quais óleos essenciais podem ajudar a gente dando esse suporte nesse caminho, né? Então, quando a gente vê que a gente se relaciona a partir de uma carência muito grande ou a partir de uma dependência muito grande do outro, do que o outro acha, do que o outro pensa de mim, ou quando somos nós as pessoas controladoras que queremos controlar ali o outro o tempo todo, como que a gente pode despertar para a gente olhar para isso, porque logicamente que a gente só vai conseguir trabalhar essa questão a partir de uma autoobservação. Então eu começo a me auto-investigar, a observar, a ver como eu estou me sentindo nos relacionamentos. E a partir de uma decisão, onde eu decido fazer uma mudança, onde eu decido mudar, os óleos essenciais vão entrar
me ajudar, para me fortalecer a fazer essas mudanças efetivas que eu preciso. Boa noite, Tereza. Boa noite, Solar. Tudo bom? Bom, gente, então essa é a ideia de hoje. Então não é borrifar no ambiente, apesar de que isso é uma ótima ideia. Tinha uma aluna minha maravilhosa, que eu adoro ela, que ela falava assim, isso quando a gente dava os cursos presenciais aqui em Niterói. Aí a gente falando sobre laranja, ela, não, agora eu fiz um borrifador com óleo essencial de laranja lá. Quando eu entro na van, que eu vou andar, eu pego o borrifador, quando eu vejo todo mundo com aquela cara fechada, eu já boto um borrifador, vamos lá, gente, alegria. Então, essa não é a nossa ideia, isso é uma ótima ideia, mas não é a nossa proposta quando a gente vai falar aqui dos nossos relacionamentos, né? Então, quando eu estava divulgando, eu falei ali no título sobre empatia, comunicação, autenticidade e liberdade. E quando a gente fala dessas qualidades, né, de empatia, de eu conseguir ser uma pessoa autêntica, de eu ter liberdade, a gente vai falar disso no nosso relacionamento. Tudo que a gente vai falar aqui, a gente sempre vai pensar no nosso relacionamento intrapessoal e no nosso relacionamento interpessoal. O que quer dizer isso? Eu tô falando a partir do princípio do meu relacionamento interpessoal, quer dizer, o meu relacionamento com as outras pessoas, as pessoas da minha família, os amigos, as pessoas do trabalho, né, quem seja. E tô falando também do meu relacionamento intrapessoal, que é o meu relacionamento comigo. Como eu me trato, como eu me acolho, como eu me critico. E é muito interessante porque quando a gente fala de relacionamentos, a gente sempre vai olhar desse prisma, olhar dessa forma. Todo olhar e todo cuidado, tudo que eu jogo para fora, eu também jogo para dentro. E isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou falar sobre alguns pontos ligados ao relacionamento e a gente vai falar sobre isso. Geralmente tudo que eu tenho, que eu ofereço para o outro é o que eu ofereço para mim. Então, se eu sou uma pessoa extremamente crítica, se eu sou uma pessoa que cobra muito, que critico tudo que o outro faz, é porque essa mesma crítica eu jogo para mim também. Então, eu também sou uma pessoa que estou o tempo todo com aquele chicotinho me criticando tudo que eu faço, criticando as coisas que eu tô pensando, criticando o que eu fiz. Então é muito importante que tudo que eu vou falar aqui, né, que eu vou falar agora, que a gente tenha esse olhar, que a minha capacidade de perdoar, de amar, de cuidar é sempre para fora e para dentro. Tudo que eu jogo para o outro, eu também jogo para mim. Boa noite, Samir. Boa noite, Gabriela. Boa noite, João. Pessoal que entrou aí. Bom, então, quando a gente fala, uma das coisas, quando a gente vai falar de relacionamento, é a gente entender, né? Vou olhando aqui um pouquinho dessa minha cola. É a gente entender que no relacionamento, ninguém tem a obrigação de me fazer feliz. Aí às vezes pode parecer um negócio meio esquisito, né? Ai, não, mas eu vou te fazer feliz e tal. Mas o relacionamento não existe para que o outro me faça feliz. Eu não posso entrar em qualquer relacionamento, e aqui eu falo de relacionamento de casal, mas também relacionamento de amigos, o que seja. Eu não posso estar num relacionamento colocando a minha felicidade na mão de outra pessoa. Como se o outro tivesse um controle remoto e pudesse ali, tipo, ai, hoje eu tô meio chateado, quer ver como é que eu vou irritar essa pessoa? Aí solta uma coisinha, e a gente, ai, estragou meu dia, me magoou, não sei o quê, por que ele falou dessa forma? Aí eu fico totalmente à mercê do que o outro tá fazendo, do que o outro tá falando. Ou o outro resolve, não, hoje eu vou tratar essa pessoa bem, hoje eu vou ser educado, aí você, ai, que bom, agora eu tô feliz porque essa pessoa, né, tá sendo educada comigo, tá sendo legal. Aí a pessoa te elogia, ai, que bom, um elogio. A pessoa critica, ai, meu Deus, que eu me sinto mal. Quando a gente coloca esse controle remoto da nossa felicidade na mão de outra pessoa, a gente está colocando exatamente, a gente está se colocando como incapaz
gerir a nossa própria felicidade. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente não entra num relacionamento para ficar ali sentado esperando que o outro faça a gente feliz. A gente entra num relacionamento para compartilhar coisas, para compartilhar momentos, para compartilhar o que seja. E isso também é uma coisa interessante, a gente perceber o que a gente anda compartilhando nos nossos relacionamentos. Se a gente compartilha as coisas boas, as alegrias, o que eu tô, né, os meus projetos, ou se a gente fica só compartilhando o lixo com o outro. Se a gente fica só compartilhando as minhas críticas, as minhas reclamações, reclamando do outro o tempo todo, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. Se eu fico o tempo, qual é a minha troca? O que eu compartilho? O que eu jogo nesse relacionamento? E a minha capacidade de ser feliz para me relacionar e não ser uma pessoa que fico esperando um relacionamento para aí sim eu poder ser feliz. Não, eu sou uma pessoa infeliz e a partir do momento que eu encontro tal pessoa, agora eu sou feliz porque eu tenho ela comigo. Se ela vai embora, eu sou infeliz. Não, isso é uma das primeiras questões no relacionamento que a gente vai falar, que é essa questão da carência e da gente colocar a responsabilidade da nossa felicidade na mão do outro. Outra coisa importante, gente, quando a gente fala de relacionamentos. Boa noite, Soraya. Boa noite, Georgina, que entrou aí. Maria Helena. Outra coisa importante quando a gente fala de relacionamentos é que nós temos diversas necessidades. Todo ser humano, né? A gente nasce com diversas necessidades e a gente fica tentando preencher essas necessidades. Necessidade de segurança, necessidade de respeito, necessidade de compreensão, necessidade de acolhimento. E aí o que acontece? Muitas vezes eu fico esperando que o outro preencha todas essas minhas necessidades. Então o outro tem que preencher essa minha necessidade de segurança. Se o outro não está perto, eu não me sinto seguro. Eu exijo do outro um respeito que muitas vezes eu não me dou esse respeito. Então, o outro funciona muito como esse espelho. E aí a gente não vai entrar muito aprofundar muito nessa questão, mas é só da gente pensar que o outro ele vai funcionar sempre como um espelho que vai refletir a minha própria forma que eu me trato. Então, é muito difícil que eu queira que o outro me supra essas necessidades como respeito e acolhimento se eu não faço isso comigo, se eu não dou isso para mim, se eu não me acolho, se eu não me respeito, dificilmente eu tenho como exigir, dificilmente não, eu não tenho como exigir que uma outra pessoa vá preencher isso por mim. Bom, outra coisa importante quando a gente fala de relacionamentos é ver sempre o relacionamento como uma oportunidade de crescimento. Todo relacionamento que a gente tem, e aí é uma grande diferença quando a gente fala desse relacionar. Eu posso me relacionar com o outro sentada, sem querer mudar nada, sem querer, tô ali parada esperando que o outro me faça feliz. Ou eu posso me relacionar numa postura onde eu tô aprendendo a partir do momento que eu tô me relacionando com o outro. E isso, na verdade, a gente fala que se a vida é uma escola, os relacionamentos são aí, sei lá, o mestrado, o doutorado, porque é uma parte muito difícil, principalmente esses relacionamentos mais íntimos que a gente projeta tanta coisa nas outras pessoas, tantas dores que a gente tem, a gente vai projetando nas outras pessoas. Então, olhar um relacionamento não numa postura passiva, onde eu espero que a pessoa fique do jeito que eu quero, me trate do jeito que eu preciso, mas olhar como uma forma de crescimento. Como que eu cresço com esse relacionamento? O que essa pessoa me mostra o tempo todo? A partir das atitudes dela, o que ela mostra para mim? Se eu não me respeito, se eu não me acolho. E a partir desse relacionamento, a gente ir cada vez mais crescendo, amadurecendo e se auto-observando. Bom, Samir falando aqui, vixe, assim eu nem terminei o ensino médio. Ninguém, né? Eu acho assim,
Eu falo aqui num lugar também, que a gente fala de curador ferido, a gente falando não como uma pessoa que tem todos os relacionamentos perfeitos, mas como uma pessoa que busca também. Eu acho que a ideia, quando a gente fala sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, e quando a gente fala de aromaterapia, a gente não está falando só de óleo essencial, a gente está falando de saúde emocional, de saúde mental, de saúde integral. E uma das coisas mais importantes para a nossa saúde assim, é uma coisa que mexe muito com a gente, são os nossos relacionamentos, né? Então, quando a gente começa a tentar se cuidar de uma forma natural, onde a gente vai buscando sempre as causas de cada desequilíbrio que a gente tem, por que eu tô com... A gente vai, às vezes, trabalhar, pesquisar questões de pele e a gente vai ver, tem a ver com relacionamentos, tem a ver, porque a pele é o nosso limite, é a questão do toque. Então, tudo que a gente vai investigando, a gente tem que ir desenvolvendo também esse olhar para o nosso estilo de vida, que inclui desde a parte física, que é a nossa alimentação, nosso exercício, nossa qualidade de sono, mas também as nossas emoções e os nossos relacionamentos, que são extremamente importantes para a nossa saúde emocional e mental. E aí o óleo essencial, ele entra sempre com um ajudante da gente. A gente vai descobrindo, a gente vai, nossa, gente, sou extremamente carente, não é possível. E a gente vai ver que tem óleo essencial que ajuda a trabalhar essa carência. Ou a gente vê, nossa, eu sou extremamente... Alguém escreveu aqui, Casa Pila Maia, peraí, ó. Revendo a grade que eu cursei, ainda bem que sempre há tempo, Pois é, a gente está sempre crescendo, a gente vai sempre olhando e vendo, né? Mas a gente tem que ter esse despertar de vou olhar para ver o que eu preciso mudar, por que eu estou sofrendo tanto dentro dessa relação. Isso a gente fala de relação mais íntima, mas pode ser qualquer tipo de relação também. Pessoas que são extremamente ciumentas com amigos, pessoas que têm dificuldade de lidar com a autoridade, né, no trabalho, e aí não consegue ficar em trabalho nenhum, tá sempre achando tudo, né, tem sempre dificuldade, enfim, tudo isso entra nessa parte do se relacionar. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Pode colocar aí, ó. Uma outra coisa importante, gente, um outro ponto, é que a gente não se relaciona, normalmente a gente não se relaciona com quem está na nossa frente. Estou falando com uma pessoa, dificilmente eu me relaciono com aquela pessoa no aqui e agora, no momento presente, com uma pessoa ali falando comigo. Geralmente a gente se relaciona com a projeção que a gente tem na nossa cabeça daquela pessoa, com a ideia que a gente tem daquela pessoa, de acordo com tudo que ela já fez para mim, tudo que ela já fez comigo, de acordo com a ideia que eu tenho dela, de acordo com a expectativa que eu tenho que ela vai me responder, que ela vai agir. A gente muitas vezes vai para uma situação e a gente já tem uma ideia de como a pessoa vai, o que a pessoa vai falar, e a gente já interage com a pessoa a partir dessa ideia, criação mental que a gente teve daquela situação. E a gente não tem um olhar que a gente fala. Tem um professor meu de yoga que falava, o olhar de principiante, de você estar ali, olhar, escutar a pessoa, e aí a partir do que ela te falar, você responder. Não, a gente já chega assim, com a ideia do que ela vai falar, e às vezes com mágoas, ou às vezes com admiração. Então ou a gente já acha a pessoa o máximo, ou a gente já é irritada, já não gosta da pessoa. Então a gente carrega essa projeção dentro da gente, e muitas vezes a gente está na vida se relacionando com essa projeção e não se relacionando com a pessoa real. Quer um exemplo disso? Vou dar um exemplo aqui de uma situação que vocês vão entender. Por exemplo, a gente vai numa loja de roupa, comprei uma roupa lá, comprei a roupa tal. Vou falar roupa que é uma coisa mais tranquila. Comprei. Beleza, aí a gente chegou em casa, viu o negócio tá com um defeito, alguma coisa assim, a gente vai trocar. Quando a gente vai trocar, a gente já vai na cabeça, pô, aquela pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, quer ver que ela não vai querer trocar, quer ver que eu vou chegar lá, ela vai falar que não pode, que não sei o que, não sei o que, e a gente já chega às vezes no lugar super agressivo assim, olha só, eu preciso trocar isso daqui, a gente já chega brigando com a pessoa,
E a pessoa tá lá, a pessoa tá sentada, que isso? Mas a gente já chega, a gente já teve um diálogo ali com a pessoa, com a projeção da pessoa, e a gente já chega agindo e falando com aquela ideia que a gente tem, e não com a pessoa que está ali na nossa frente. Alguém aqui falou: perspectiva é a mãe da merda. Depois que aprendi esta verdade, ficou mais leve, mudei o foco da perspectiva. Exatamente, a gente cria a ideia e a gente se relaciona com essa ideia. O tempo todo. Tem vários exemplos assim que a gente pode, se a gente começar a pensar, quantas pessoas a gente já tem uma ideia pré-concebida. Às vezes a gente conhece, tanto o caso da gente conhecer a pessoa e a gente já tem aquela ideia da pessoa. Às vezes a pessoa fez uma coisa pra gente que a gente não gostou e a gente já, quando vai falar com a pessoa, já fala desse lugar onde a gente tem essa raiva, tem essa mágoa. Ou às vezes a gente não conhece, mas alguém já falou mal da pessoa pra gente, a gente já vai falar com a pessoa, quer ver como que vai fazer isso? A gente já vai numa postura meio agressiva, ou também o contrário, porque todo mundo falou maravilhas, a gente já vai, ai meu Deus, essa pessoa é maravilhosa, chega lá, não tem nada a ver. Enfim, mas isso é importante, que quando a gente fala de relacionamentos, muitas vezes a gente não está se relacionando com nada. A gente fala relacionamento interpessoal, mas é intrapessoal. A gente está se relacionando com a ideia que a gente tem da pessoa. A gente não permite um encontro real no aqui e agora. De tanto que a gente carrega essas ideias pré-concebidas e essa ligação com o passado de porque fez isso, porque fez aquilo. A Paula está falando, importante se entender e deixar de culpar o outro. Entender que o que vem pra gente depende das nossas reações. Exatamente, é entender essa coisa do relacionamento como um espelho, como uma abertura para o autoconhecimento e não somente como tô aqui sentado esperando que o outro faça alguma coisa, né? O que você vai me oferecer aqui no relacionamento? Dessa postura totalmente passiva. Bom, outra coisa importante quando a gente fala de relacionamentos, a gente geralmente se relaciona com uma pessoa e a gente quer só a parte boa da pessoa. O resto a gente quer que ela mude completamente. Então, a gente conhece uma pessoa, e é muito engraçado, a gente conhece a pessoa, às vezes no primeiro momento todo mundo é muito legal, a gente mostra só as qualidades e tal. Depois a gente vai se relacionando, vai conhecendo a pessoa inteira, e aí começa a vir todas as questões da infância, começa a vir tudo. Vem a pessoa de verdade, né? A pessoa... não a pessoa de verdade, mas a pessoa com as dores, com os traumas e com as questões dela. E aí, a gente também tem as nossas, mas a gente quer que a pessoa, a gente só quer lidar com a pessoa com o lado bom da pessoa. Tipo assim, ai, isso daqui é ótimo, mas isso daqui ela tem que mudar. Tem as pessoas, isso já escutei, a pessoa que fala assim, não, eu geralmente quando eu começo a namorar, logo depois eu coloco o cara do meu jeito. Mudo, coloco a pessoa do meu jeito. Quer dizer, essa ideia de que eu vou mudar o outro para o outro ficar do meu jeito, para o outro ficar de um jeito que eu acho que vai ser legal para mim, né? Então, eu quero que, sei lá, meu irmão, meu namorado, meu marido, que seja, eu quero que ele seja esse jeito que combina mais comigo. Então, eu vou lá e quero mudar a pessoa. Quero ficar só com a parte boa. Então, isso é uma das outras coisas do relacionamento. A gente não consegue se relacionar, é muito difícil, às vezes, a gente se relacionar com uma pessoa inteira. E a pessoa é inteira, ela tem, né, as qualidades ali, ela tem as sombras, ela tem isso também. E é muito difícil a gente querer se relacionar com essa pessoa. A gente fica o tempo todo tentando se relacionar com a parte boa e tentando trocar, abafar qualquer coisa com a outra parte. Então, entender que essa pessoa é uma pessoa inteira é muito importante. E outra coisa que é muito legal é a gente não julgar a pessoa. A gente pode julgar, mas julgar o comportamento. Porque todas as pessoas têm comportamentos bons, têm comportamentos ruins, erram, fazem besteira, fazem coisas muito legais. Mas quando a gente parte do princípio de julgar a pessoa e aí a gente fica com aquela imagem cristalizada que a pessoa é isso ou assado, isso é extremamente ruim também. Isso cria essa casca que a gente fica se relacionando com essa ideia que a gente tem da pessoa. Então é importante quando a gente parte de um lugar, até quando a gente vai analisar o comportamento de alguém, o que alguém fez,
a gente analisar o comportamento. Não julgar a pessoa. Não, a pessoa é assim, a pessoa é assado. Não, o comportamento que ela fez é assim, assim, assado. Mas a pessoa é a pessoa, com os seus defeitos, com as suas qualidades, assim como a gente. Então, essa ideia também de querer só a parte boa, essa ideia... E tem uma pergunta que cabe fazer, que é muito interessante, que é: quem sou eu no relacionamento? Como é que seria se relacionar comigo? A Charmaine tá botando aqui a música do Kid Abelha. Vou transformar o seu rascunho em arte final. É isso mesmo, né? Tipo, olha só, transformar o seu relacionamento abusivo. Vou transformar você, que é um rascunho mal feito aí, na lapiseira, sei lá, lápis HB, em um, né, negócio melhor. Então, é importante a gente, nesse trabalho da gente se olhar e da gente se perceber, a gente imaginar como que seria se relacionar comigo. E a gente pode ir revisitando e olhando todos os nossos papéis. Olhando como é que seria ser meu filho, como é que seria ser minha mãe, como é que deve ser meu pai, como é que deve ser meu namorado, ser meu marido, como é que deve ser, enfim, meu irmão, meu amigo. E quando a gente começa... Eu fiz isso, foi um horror também. Eu fiz isso, eu falei, meu Deus, eu não queria ser nada, eu não queria ser quase nada mesmo. Algumas coisas assim eu queria, mas tem muita coisa que eu não queria, não. Então é engraçado quando a gente para fazer essa análise e a gente fica pensando como que seria eu invertendo o papel. Isso é uma técnica que a gente usa, a Teresa, que é do Solar, usa muito no psicodrama, que é essa inversão dos papéis, que é exatamente a gente se colocar no lugar do outro e falar como que seria lidar comigo no dia a dia enquanto filho, como que eu me sentiria, como que seria, né, como pai, como mãe, como, enfim, como amigo, o que que eu dou para o outro, o que que eu contribuo, como é a minha fala, como é o meu acolhimento. Isso é super interessante também da gente pensar quando a gente está falando sobre relacionamento, sobre a nossa capacidade de se relacionar. Porque tem isso, né, gente? A gente fala muito, nos cursos eu falo muito de autoconhecimento, da gente fortalecer nossas potências, né? Então você é uma pessoa resiliente, você é uma pessoa despertar, guerreira, ser calma, ser tranquila, ser isso, ser aquilo. Mas a gente está falando da gente, mas isso a gente se torna alguém melhor para se relacionar com o outro. Não para eu ficar, sou maravilhosa, mas não consigo me relacionar com ninguém, sabe? Eu sou super... E tem isso, né? Vocês sabem que tem aquela coisa assim, nossa, ai, medito, faço isso, faço aquilo, mas ninguém me suporta, eu não consigo me relacionar com ninguém. Não consigo ter empatia, não consigo olhar para o outro, não consigo me relacionar. Então, sempre que a gente fala de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, isso é para melhorar a gente, mas isso é exatamente pro se relacionar também. Tudo para dentro e tudo para fora. E, logicamente, que a partir do momento que eu posso escolher uma das duas vias, porque se eu começo a desenvolver em mim essa capacidade do perdão, por exemplo, eu tanto vou desenvolver o perdão para o outro e o perdão para mim mesma. Sempre é duplo. E aí eu posso escolher qual é mais fácil de eu começar a trabalhar. Às vezes é mais fácil eu começar a trabalhar o perdão para o outro, para eu começar a me acolher e trabalhar o perdão para mim. Mas é sempre importante isso, esse olhar de quem a gente é dentro de um relacionamento, né? Deixa eu ver se alguém falou aqui alguma coisa. Às vezes nem... a Lídia, às vezes nem eu me aguento de tanto que falo. A gente vai falar um pouquinho de comunicação daqui a pouquinho. Deixa eu só ver aqui que horas são. 7h30, tá ótimo. Bom, então vamos continuar mais uma coisa. Comunicação. Exatamente, a comunicação. Como que eu me comunico com o outro? Eu tenho capacidade de escutar o outro? Ou eu só falo, né? E não tenho interesse nenhum em saber da vida do outro, eu preciso falar. E não que isso seja errado, a gente não está julgando nada como certo ou errado, a gente está só observando para despertar o que de repente a gente precisa, né, mudar, para a gente ficar melhor, para a gente se relacionar melhor.
Então, quando a gente fala de comunicação, a gente fala da nossa capacidade de ouvir, de escutar o outro e da nossa capacidade de se expressar, de falar o que a gente pensa. Ou a gente não consegue falar o que a gente pensa, a gente fala sempre pela metade, a gente fala sempre mais ou menos, não vou falar para não magoar a pessoa, então vou deixar quieto. Então, tudo isso, a comunicação é extremamente, é a base, né, de qualquer relacionamento. Como eu me comunico. E quando a gente fala disso, tem uma coisa muito interessante, que quando a gente está numa conversa, né, então a gente está conversando. Tô eu e uma pessoa aqui conversando. Deixa eu ver aqui quem falou. A Tereza falou aqui, ninguém muda ninguém. Eu mudo, por consequência, a nossa realidade muda. Eu mudo, obviamente, toda a realidade. Se eu mudar, todos os meus relacionamentos vão mudar, né? É exatamente isso. Então, assim, quando a gente fala de conversa, muitas vezes, num diálogo, quando uma pessoa tá falando, a pessoa chega pra você e começa a falar contar alguma coisa. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso, aquilo. Não. Começa a falar. E aí, não sei se vocês já repararam isso. A pessoa começa a falar, por exemplo, você não sabe o que aconteceu. Meu filho fez isso. Eu não aguento mais porque é muito isso. Aí a outra pessoa fala, nossa, e o meu fez isso e aquilo. Aí tá cada um falando do seu. É como se não existisse uma troca real ali, né? De uma conversa real. Quantas vezes você está falando com a pessoa e a pessoa tá olhando para você também, não tá nem, já tá pensando em outra coisa, mas a pessoa tá olhando em você e ela tá, é quase como se fosse um negócio de rebater, assim. Você fala, poxa, eu sou aquariana, eu sou leonina, eu fiz não sei o que, eu fiz isso. Mas você não escuta e interage com o que a pessoa tá te falando ali. Porque a conversa, muitas vezes, a gente está numa postura, quem está escutando, de ajudar até a pessoa a se entender. A pessoa às vezes está falando, que a gente fala que está desabafando, a pessoa está contando uma história. Qual seria uma postura interessante de quem está escutando? Escutar aquilo. E a pessoa acabou de falar, interagir com o que a pessoa está falando. Poxa, como que aconteceu? Você vai conversar com o que a pessoa falou e não puxar, né? A gente geralmente puxa a conversa pra gente e já começa a falar da gente. Aí cada um fala de si e vambora. E como que seria o que a gente fala de uma comunicação mais compassiva, mais amorosa, onde a gente tem uma troca mais real? É exatamente a gente escutar a outra pessoa, a gente ouvir, a gente acolher o que a outra pessoa fala. Muitas vezes também tem uma coisa que é muito engraçado, que são as pessoas, né? Que é aquela coisa da gente dar opinião para a vida do outro o tempo todo. Aí a pessoa fala, eu não sei o que. Olha, faz isso. Ninguém pediu a opinião e a gente começa a vomitar um monte de opinião. Eu acho que você tem que fazer isso. Vai lá, liga para ele, faz isso e aquilo. E a pessoa não pediu, às vezes a pessoa tá só falando. E essas coisas na comunicação acontecem muito porque cada um tá na sua. É que nem aquela ideia que a gente falou quando a gente vai reagir ao que uma pessoa fala, que a gente na verdade está reagindo ao pensamento, a imagem que a gente tem, que a gente criou da pessoa. Muitas vezes a gente está conversando, a gente escuta o que a pessoa falou, a gente escutou alguma coisa, a gente já começa a criar aqui na nossa mente a respeito de mim, e aí eu já falo de mim. Poucas vezes eu estou realmente aberta para escutar a pessoa e entrar nessa conversa. Isso é muito importante. E é importante também que quando eu fale, a pessoa que fala, perceba se a outra está disposta a escutar, que muitas vezes a outra pessoa não está disposta a escutar. Será que a pessoa está disposta a escutar? Eu ficar ali, às vezes, contando todos os meus problemas, não sei o que. Às vezes a pessoa começa a falar, a outra tá olhando pro relógio, tá balançando a perna, ela não tá ali. E aí a gente fica, eu preciso desabafar. E eu nem olho, eu tô tão voltada comigo que eu nem percebo se a pessoa tá aberta para me escutar ou não. Eu simplesmente tô ali falando. Então, dentro de uma comunicação, estar no momento presente, estar aberto, estar atento a escutar a outra pessoa, né? Estar disposta a falar, perceber se a pessoa tá disposta a te escutar. Essa presença ali é muito importante. Boa noite, Janete.
E aí, gente, eu e a Tereza, a gente faz um trabalho que é o Florescer, que é um trabalho de terapia floral, de terapia floral, não, dos florais de Bach, só que é uma imersão terapêutica. E a gente fez um trabalho, foi ontem? Eu acho que. A gente fez um trabalho, foi na segunda turma, a gente fez um trabalho exatamente sobre os 5 sentidos ontem. E aí eu lembrei aqui de falar para vocês. Essa coisa dos 5 sentidos, do ver, do escutar, do sentir o cheiro, do saborear, do tato. Então, quando eu tô numa conversa, eu tô presente ali, ou eu tô ali sentada só com os meus pensamentos, sem conseguir interagir de verdade com a pessoa. E isso em todos os momentos. Quantas vezes a gente senta, às vezes, de noite em casa para conversar com alguém da família, ou alguém senta para conversar com a gente, e a gente tá ali com o celular. A pessoa falando e a gente... Quantas vezes a gente está sentado, conversando com o outro, e todo mundo, né, no celular. E não que você tenha um problema ficar no celular, mas o quanto às vezes a gente também está indisponível para o outro. Ou a gente se sente, né, que não tem ninguém disponível para a gente. Então, ter essa atenção da nossa presença na comunicação é extremamente importante também para todos os relacionamentos. E aí, vou falar um pouquinho, né? Vamos falar agora um pouco sobre os óleos essenciais para ajudar nos relacionamentos. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, vai colocando aí no chat que eu vou respondendo. E aí eu vou começar falando exatamente da comunicação. Quais são os óleos essenciais que são muito eficazes, que são muito importantes para trabalhar a nossa comunicação, essa troca? A gente vai ter 2 óleos que eles trabalham nesse chakra, que é o chakra laríngeo. Eles trabalham na expressão e na comunicação, na nossa forma de falar e de escutar. E aí a gente tem que vai ser um óleo essencial que vai ajudar a gente a abrir espaço de escuta para o outro. Então tem um aroma que vai abrir espaço para eu escutar. Se eu sou uma pessoa que estou sempre envolvida comigo, com os meus pensamentos, e não abro para estar ali no presente com o outro escutando, um óleo essencial muito bom é o hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é um óleo que ajuda a gente a abrir espaço para escutar o outro, para escutar uma nova ideia. Quando eu sou uma pessoa muito incisiva, muito fechada, muito rígida, de não é isso que eu acho, pronto, né? Que eu só dou não para todo mundo, tem que ser do meu jeito. O hortelã-pimenta, ele é um óleo essencial muito bom para abrir esse espaço, para que eu consiga abrir espaço para novas ideias, para novas conversas, para eu mudar de ideia, para eu mudar de opinião. Então, o hortelã-pimenta vai ser esse óleo extremamente importante para escuta, quando aquela pessoa que não escuta ninguém. E a gente tem o capim-limão, que é um óleo essencial muito bom para fala, para a pessoa que precisa falar, que precisa se expressar. A pessoa que às vezes está magoada, mas não fala, fica ali, não sei o que, começa a ficar com um monte de sei lá, de psoríase, e aí fica com dermatite, começa a somatizar tudo no corpo e não fala o que está incomodando, não fala o que está atrapalhando. O Mazula aqui falou que o hortelã-pimenta ainda é bom para o hálito, melhor ainda para comunicação, né? Que você vai falar assim e faz um bochecho que aí você ainda vai falar com aquele hálito refrescante. Então, assim, o capim-limão ele vai ser muito bom exatamente para a gente expressar, para a gente conseguir falar, conseguir colocar limite no outro, conseguir falar o que a gente pensa. Quando a gente às vezes está super incomodada com uma situação e a gente fica sem jeito de falar, deixa pra lá, não sei o quê. Não, pra gente ter uma postura mais incisiva na fala, capim-limão, tá bom? Então a gente falou de 2, hortelã-pimenta, para os falantes em excesso, para quem não escuta o outro, e capim-limão para quem não fala, para quem só escuta também, né? Porque tem isso, às vezes a gente está falando... Não tem aquelas pessoas que fala, aí você não consegue nem interromper para dar tchau. Você quer sair da conversa, você vai chegando para trás, aí você quer falar e a pessoa não para. Não, então não sei o que.
Agora nem tanto na época agora do Covid, mas antigamente a pessoa até te segura assim, não, e aí a pessoa não respira que você não consegue dar um corte. Para isso a gente tem o capim-limão, pra gente conseguir dar esse corte e falar assim, olha só, eu vou ter que ir embora, tá? Depois a gente se fala, tá? A gente se fala, me liga e corre da pessoa. Então a gente tem o capim-limão para isso, para botar esse limite. Não tem outro como capim-limão? Olha, você pode usar também. Tem, a gente vai falar de outros aqui que vão ajudar nessa coisa de botar o limite. Mas que trabalham esse chakra com essa. Que tem essa questão do dizer não muito forte e tudo, o capim-limão ele é o mais usado. Mas a gente tem outros aqui, a gente vai falar também, o gerânio pode ser também um que vai pegar essa força de você se colocar e falar o que você quer, tá? Então, vamos lá. Falei do hortelã-pimenta e do capim-limão. Já que eu comecei a falar do gerânio, vamos falar dele também. O gerânio, ele é o óleo essencial que a gente fala, que é o óleo essencial da guerreira. Que é o óleo essencial, ele tá muito ligado ao feminino, mas ele tá ligado a essa expressão de quem eu realmente sou. Eu me relacionar no mundo a partir de quem eu sou de verdade, sabe? A gente fala que é o óleo da coragem, eu sempre falo isso. Coragem, que vem de cor, coração, e agem de ação, agir com o coração. Na medicina chinesa, o coração é o albergue, né, do que a gente tem do espírito, do que a gente tem de mais espiritual, de mais sutil. Então, quando a gente fala coragem, agir com o coração, e isso é o que o gerânio traz pra gente, ele vai ser muito interessante para fazer esse trabalho de abrir o coração para eu me expressar a partir dessa verdade, para eu me expressar a partir de quem eu sou de verdade, do que eu quero. O gerânio tem uma outra coisa muito interessante, que ele é ótimo para aquelas pessoas que tapam o sol com a peneira. Então, se a gente pega, por exemplo, uma situação de relacionamento, onde o gerânio pode ser importante, tem uma mulher no relacionamento, ela não gosta do relacionamento, tá achando tudo errado, mas ela não assume para ela isso. Ela fica, não, tá tudo bem, não sei o que, não, tá tudo ótimo, é assim mesmo, ele é assim mesmo, é assim mesmo, é assim, né? Ruim com ele, pior sem ele, fica naquela coisa assim, jogando a sujeira para baixo do tapete, né? Fica aquela coisa e vai. Geralmente essas pessoas não gostam do gerânio, porque o gerânio faz você levantar o tapete e dar de cara com a sujeira e ter que limpar. O gerânio, ele é de enfrentamento. Ele é um óleo essencial que quando a mulher gosta dele é porque ela tá pronta para enfrentar o que vier pela frente. Ela tá pronta para se colocar, para fazer as mudanças que são necessárias. Então, o gerânio, ele traz essa força. Ele é muito bom para isso. Eu costumo contar que uma vez eu fiz um trabalho onde a gente fazia um diagnóstico olfativo num local que trabalhava com mulheres que tinham, né, foi um trabalho que a gente fez num evento. E era tipo uma associação que trabalhava com mulheres que tinham sofrido violência doméstica. Só que todas as mulheres que estavam ali, elas já estavam no momento onde elas já estavam seguindo a vida. Elas já estavam ali exatamente por isso, elas já estavam no processo de seguir. E todas elas escolheram gerânio. Eu lembro que foi uma coisa assim impressionante. Eu fiquei impressionada. Foi logo no início assim que eu comecei a fazer esses testes de diagnóstico olfativo. Elas podiam escolher 3, elas escolhiam outros aleatórios, mas o gerânio todas escolheram, todas. Então ele traz essa coragem para ação no mundo a partir de quem eu sou. Bom, outro óleo essencial interessante é a sálvia dalmaciana. A sálvia dalmaciana é o óleo da anciã sábia. E o que a anciã sábia tem a ver com relacionamento? É o óleo da autossabotagem. É o óleo essencial. Sabe quando a gente está numa situação, e aí eu tô falando também, a sálvia tá muito ligada ao feminino, a sálvia e o gerânio. Os rapazes que estão aí, daqui a pouco eu já vou falar dos outros óleos, assim, esse parênteses pra gente falar dos femininos. A sálvia, ela vai ser muito útil naquela situação onde eu tô. Sabe quando aconteceu, sei lá, deixa eu pensar aqui, um exemplo. Tô passando por tô no trabalho,
e tem uma pessoa ali com os abraços meio esquisitos, um negócio meio estranho, e eu não consigo sair, eu fico meio sem graça de sair da situação, tipo, como é que eu não consigo, aí eu fico sem graça de dar um passar fora na pessoa de uma vez só, fico, não sei o que. A sálvia, ela traz essa força que a gente fala da anciã sábia, que é da nossa ancestralidade feminina, essa ancestralidade que tem força, que tem experiência, que tem sabedoria. Ela traz essa energia de eu conseguir dar um basta, de eu conseguir falar, tá maluco? Sai pra lá. Sabe? De eu conseguir me colocar nas situações. A sálvia dalmaciana é isso, ela vai trazer, é como se ela conectasse a gente com a nossa ancestralidade feminina, trazendo essa força para a gente sair de situações de submissão, de autossabotagem, onde a gente está sofrendo qualquer situação, onde a gente quer sair e tem um lado nosso que fica ali meio que, não sei, de repente não é isso não. Tem uma voz que fala, sai dessa situação que isso é roubada, aquela intuição falando. E tem uma outra que fica, não, mas não deve ser não, vai ver que não é, gente. Sabe? Então a sálvia é aquela que fala, sai daí. Eu tô falando isso, eu lembrei até que eu já passei por uma situação assim, mas foi em relação a assalto, de estarem assaltando a casa. Enfim, e eu ter que... A sálvia, eu fiquei ainda assim, gente, não é não, acho que não é não. Aí teve a sálvia, falou assim, quase que me deu um tapa, sai daí agora. Então isso é a sálvia, ela tira a gente de situações onde a gente tá correndo riscos ali, algum tipo de risco, e a gente tá meio boba ali, não deve ser não. E a gente precisa dessa força para sair de um relacionamento, para sair de uma situação. Sálvia dalmaciana. Outro óleo essencial que vai ajudar nos nossos relacionamentos, eucalipto glóbulos, que é um óleo que é tão refrescante, é um óleo que é tão descongestionante. O eucalipto, ele vai ajudar a gente a perceber as projeções e os papéis que a gente ocupa para preencher ali as necessidades em uma relação. Então o eucalipto, ele é muito bom para a gente enxergar essas projeções que a gente tem. Todas essas projeções que é como se ele tirasse aquele véu onde eu tô num relacionamento, eu tô projetando uma dor minha no outro, que não tem nada a ver, o outro não tá fazendo nada comigo, eu tô achando que o outro tá fazendo um monte de coisa. E aí é importante isso, o eucalipto, quando eu começo a fazer um trabalho consciente com o eucalipto, ele vai ajudar exatamente a que eu comece a enxergar isso. Ele vai despertar um outro olhar para isso. Ele trabalha exatamente no 6º chakra, também o eucalipto. É uma árvore muito alta, então é como se ele pegasse a gente ali, pegasse um helicóptero, subisse e lá de cima colocasse a gente ali para olhar a situação e falasse, olha só, olha o que está acontecendo. E a gente visse a situação de vários ângulos, de outras formas. Isso é o que o eucalipto faz com a gente, sabe? Fazer a gente ver com outro olhar a situação e a gente conseguir enxergar mais o que a gente está projetando ali no outro. E lembrando que o eucalipto trabalha o nosso pulmão, ele tonifica o pulmão. Pulmão na medicina chinesa é o órgão que processa tristeza, tudo que está relacionado ao passado. Então, quando a gente faz um trabalho com eucalipto e a gente está tonificando o nosso pulmão, a gente está também fazendo com que a gente deixe aquelas projeções que estão cristalizadas na nossa cabeça e a gente abre espaço para ver a pessoa de uma nova forma. A gente abre espaço para novos relacionamentos. Se a gente está presa num relacionamento, então vai abrir espaço para um novo relacionamento também. Né? Para eu abrir espaço para me colocar num outro relacionamento. Bom, outro óleo essencial interessante que a gente tem é o abeto. O abeto vai ser um óleo essencial que ele trabalha trazendo a compreensão sobre comportamentos de infância que eu tenho. O abeto, ele é um óleo essencial muito usado para medo. Ele trabalha nos rins, os rins que tonificam, os rins que processam o medo. Então o abeto vai ser um óleo essencial que ele vai trabalhar esses medos de infância que me impedem de, às vezes, de me relacionar, ou que eu carrego e levo para um relacionamento. Tudo isso o abeto vai trabalhar.
Ele trabalha essa nossa sensação de pertencimento a uma família espiritual, a uma família maior, de pertencimento, de que eu não tô aqui sozinha. O ABT é muito bom para trabalhar sentimento de solidão, quando eu me sinto sozinha. Tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente, que horas são. 7h50, peraí. 7h50, deixa eu acabar, eu preciso falar de mais alguns óleos. Petitgrain. Petitgrain vai ser um outro óleo essencial importante para a gente trabalhar relacionamentos. Petitgrain é o óleo da folha da laranja amarga. E o Petitgrain, ele vai atuar trazendo pra gente esse amor próprio. Trazendo pra gente essa autoaceitação, pra gente sair também dessas situações de dependência, onde eu fico dependendo do outro. Aquilo que a gente falou no início, fico dependendo do outro para ser feliz. Isso o Petitgrain vai trabalhar. Essa autorresponsabilidade. Eu me responsabilizo pela minha felicidade. Eu me responsabilizo por quem eu sou dentro de qualquer relacionamento. Também é muito importante isso. No Petitgrain, ele também é um óleo essencial que vai preencher um pouco da carência afetiva. Mas a gente vai falar de outros que são mais importantes para a carência. Mas o Petitgrain também trabalha um pouco essa carência afetiva por trabalhar o nosso amor próprio. Rosa Damascena. Rosa Damascena trabalha muito o amor próprio, gente. É esse óleo essencial quando a gente pensa em coração ferido, quando a gente pensa que a gente está se colocando em situações onde a gente está sendo violenta com a gente, que a gente fala tanto dessa coisa da não violência, e aí eu tento não ser violento com o outro, não ser errado com a outra pessoa, eu tento não agredir, e quantas vezes eu tô me colocando em situações onde eu tô quase que me violentando, eu tô fazendo as coisas e tô... para proteger o outro, eu faço coisas que eu não quero, né? Então, a rosa, ela faz a gente entrar em contato com essa emoção, com esse sentimento de amor próprio para a gente poder expandir esse amor para o outro também. A rosa é exatamente essa que faz a gente entrar em contato com quem a gente é, sabe? De uma forma muito compassiva, muito amorosa, muito verdadeira. Mais um óleo essencial ótimo para qualquer tipo de relacionamento é a camomila romana. Camomila romana trabalha a raiva, a irritação. Quando as pessoas me irritam, eu sou uma pessoa que eu sou super irritada, eu sempre uso camomila romana. Ela trabalha muito essa raiva que a gente tem. Raiva, irritação, ciúme, todos esses sentimentos, inveja, mas muito ligado a essa raiva e irritação. Quando a gente tem isso dentro da gente, a gente projeta no outro. Porque quando a gente vai analisar, a gente tem raiva. Poxa, o que essa pessoa está fazendo? Olha o que ela está fazendo comigo. Se a gente for lá no fundo, a gente vai ver que a raiva é porque a gente está se permitindo colocar naquela situação e a gente está deixando que a pessoa faça aquilo. Mas isso... a gente vai trabalhando com a camomila, a gente vai chegar nessa conclusão. É um trabalho, quando a gente fala do óleo essencial, quando a gente usa o óleo essencial para trabalhar questões assim, é importante que a gente escolha 1 ou 2 óleos essenciais e faça um trabalho contínuo com eles, com essa consciência, sabendo que eu quero transformar. Então a camomila romana vai ser ótima para trabalhar essa raiva que eu projeto na outra pessoa, que a raiva não é um sentimento ruim. A ira e a raiva, quando a gente estuda medicina chinesa, ela é um sentimento necessário às vezes para eu colocar um limite. A pessoa está ultrapassando um limite, eu vou lá e coloco um limite. Opa, aqui não pode. É um movimento de, né, não é uma raiva violenta, não, é um movimento de firmeza. Não pode, aqui, a partir daqui você não passa. Isso é necessário. Mas muitas vezes a gente não faz esse movimento de colocar o limite. A pessoa ultrapassa o limite, né? Destratando, seja lá o que for, e a gente começa a jogar essa raiva pra dentro. Pô, como é que eu não tô botando esse limite? E joga pra pessoa, e aí fica uma confusão danada. Mas a sensação é de raiva, e ela tá jogando pra tudo que é lado. A Tereza perguntou por quanto tempo, em que dosagem. Olha, quando a gente fala de uso, depende da forma que você vai usar, sabe, Tereza? Mas você pode usar durante, sei lá,
3 meses, usa 21 dias para uma semana, usa 21 para uma semana, usa 21. Às vezes é um trabalho que você está fazendo mais pontual. Você pega uma semana que você está, gente, eu tô com raiva de todo mundo, o que está acontecendo? Você vai usar aquilo dali durante 2, 3 dias e vai melhorar e você não vai né, seguir usando. Isso daí depende muito de como você vai sentindo a melhora, de como você vai sentindo que aquilo vai te afetando, te mudando, né? Bom, quero falar de mais 2 óleos para você, de mais 3 óleos essenciais. Um é o Ylang Ylang. Ylang Ylang vai ser um óleo essencial muito interessante, porque ele é um óleo essencial que abre também a nossa capacidade de entender o outro, de ter mais empatia e de não querer controlar o outro. Então, quando a gente vê aquelas pessoas que são extremamente controladoras, né, que o outro vai ter que ser do jeito que eu quero, eu vou botar ele do meu jeito, eu vou isso, tem que ser tudo do meu jeito. O Ylang Ylang é um óleo que vai começar a trabalhar essa questão de eu soltar, deixar o outro ser quem ele é. E às vezes a pessoa é tão controladora que ela não vai querer o Ylang Ylang. Aí a gente tem que usar algum outro primeiro, de acordo com a preferência olfativa, para depois a gente chegar no Ylang Ylang. A gente sempre leva em consideração a preferência olfativa da pessoa. Se a pessoa não gosta do óleo essencial, a gente não tem como usar. É sinal de que é uma coisa meio complicada para trabalhar. Então e a pessoa não está pronta para trabalhar agora. Então a gente precisa entrar com outro óleo essencial para trabalhar alguma questão mais urgente e depois a gente chega nele, né? Mas o Ylang Ylang ele é extremamente importante para isso, para soltar aquela pessoa que quer controlar os outros, controlar todo mundo. Podemos fazer sinergia com quantos óleos essenciais? Quantos você quiser. Eu acho que quando a gente quer trabalhar uma coisa assim focada, se você fazer, eu acho muito legal você pegar de repente um óleo essencial e trabalhar com ele durante um tempo para você ver o resultado, né? Sentir ele ali conversando com o seu corpo e ver o resultado. Mas às vezes você pode fazer, não, eu quero esses 3 aqui, ó, que eles vão trabalhar, né, em conjunto essa questão que eu quero. Pode, não tem problema nenhum. É difícil, gente, porque a aromaterapia tem muita forma de uso, não tem uma regra. É diferente se eu estivesse dando uma aula aqui falando sobre floral, por exemplo, que a gente tem mais umas coisas. Não, a gente usa tantas gotas, tem algumas coisas mais padronizadas, digamos assim. Em aromaterapia não tem, principalmente quando a gente fala desse uso pro emocional, você pode usar de várias formas. Perfume pessoal, inalando, botando no ambiente, fazendo seu hidratante corporal com o que você quer e usando durante um tempo. O importante é você ter contato com o óleo essencial da forma que você consiga usar no seu dia a dia. Eu não, sabe, no meu dia a dia eu gosto de usar hidratante corporal todo dia. Se for perfume pessoal eu vou esquecer. Esses óleos essenciais que eu quero trabalhar podem ser usados no corpo? Pode. Vai ser legal? Vai. Então eu faço meu hidratante corporal e uso. É dessa forma que eu vou usar. Ah, não, eu quero só pegar o frasquinho aqui e cheirar. Eu e meu frasquinho aqui de alecrim. Vou andar com ele, vou deixar em cima da mesa, eu tô de home office, fico o dia inteiro olhando pra cara dele e cheirando. Pode também. Né? O importante é eu ter contato, eu estar inalando, eu estar em contato com óleo essencial. E aí, né, sabendo já, a maioria das pessoas aqui, eu acredito que, se não todo mundo, mas a maioria já se conhece, já estuda aromaterapia de todas as formas de uso. O que pode usar puro na pele, o que não pode, o que pode, né? Como é que a gente usa cada um. E então, deixa eu ver aqui o horário, 7h58. Então, mais um óleo essencial pra gente falar sobre relacionamentos, que é o cipreste. Cipreste é o óleo essencial para aquela pessoa que se vê presa no relacionamento, não consegue mudar de fase, sabe? Ela se vê, às vezes, está num relacionamento, ela precisa modificar, mas o cipreste ele tá ligado muito ao desapego. O Ylang Ylang a tirar o controle e o cipreste a tirar o apego. Então, quando a gente se percebe uma pessoa extremamente apegada às situações, assim, a gente tem muita dificuldade de mudar. E a gente vê que a gente precisa mudar, que a gente não tem que estar mais naquela situação e a gente não consegue, o cipreste pode ajudar
a trabalhar essas questões. Isso tanto relacionamento, gente, porque a live, né, a aula é de relacionamentos, mas qualquer questão relacionada ao trabalho, eu quero mudar de cidade, mas eu não consigo, eu sou tão apegada à minha casinha, sei lá, qualquer coisa de apego, a gente pode usar o cipreste para ajudar a gente a desapegar. Cipreste é o aroma do luto, para a gente deixar o negócio, ó, esse daqui eu não quero mais, agora vamos pro próximo. A gente conseguir finalizar ciclos. O cipreste, ele ajuda a gente a finalizar ciclos, pega para o aprendizado daquele ciclo, ficou plasmado comigo, eu sigo pro próximo e deixo aquilo, acabou, passou, vamos pro próximo. Esse é o objetivo do cipreste. E para finalizar com a nossa carência, né? A gente vai ter 2 óleos essenciais que são ótimos para a pessoa que se sente muito carente. E essa carência tanto vai ser colocada ali na hora de se relacionar. Ai, você não olha para mim, você não deu valor para o negocinho que eu fiz para você, não sei o quê. E a pessoa fica dependendo do outro o tempo todo. A gente usa esses óleos essenciais também para pessoa, por exemplo, com compulsão alimentar. Porque a pessoa fica querendo esse preenchimento de um vazio e aí ela tem que preencher de alguma forma. Então, às vezes, vai no brigadeiro, vai no que for, né? Então, esse óleo essencial, ele serve para preencher, para dar essa sensação de preenchimento, de acolhimento, exatamente para a gente poder se nutrir e não precisar ficando dependendo do outro, dependendo de sei lá, da comida, do doce, do cigarro, da bebida, do que for. Eu preciso de alguma coisa para me preencher, não. Eu preciso me nutrir, sabe? Preciso me sentir nutrida, deixar um pouco essa carência, né? E aí os óleos essenciais que trabalham muito isso, um é a baunilha, que é um óleo essencial, que não é barato também, né? Mas ela trabalha muito isso. A baunilha, ela tem esse aroma doce. Se faz uma ligação da baunilha com o leite materno, que foi o primeiro alimento que a gente recebeu quando chegou aqui na Terra. Então a gente recebeu o leite materno. E se faz a ligação, tem, né, uma linha que fala que a gente fica o resto da vida procurando aquela sensação de prazer que a gente teve quando a gente mamou a primeira vez, o leite materno. E a gente fica naquela. E a gente não tem, né? Porque foi a coisa da alimentação, da primeira alimentação. E aí a baunilha, ela tem o aroma parecido, então ela tem esse preenchimento, essa nutrição. Baunilha vai ser um aroma que a gente pode usar muito para trabalhar a carência, e o cacau também. São 2 óleos essenciais que são raros, assim, né? Não é toda empresa que tem, mas são óleos essenciais muito importantes para trabalhar essa questão da carência afetiva. E a canela também, para a gente fechar, a canela vai ser um óleo essencial muito bom para a gente trabalhar o vitimismo, aquela pessoa que fica se vitimizando. Ai, você fez isso, viu o que aconteceu? Por que você não sei o quê? Que tudo ela bota a culpa no outro, ela não tem culpa de nada. Ai, o mundo me destruiu, eu sou uma pobre vítima do caos mundial, sei lá. Aquela pessoa que fica o tempo todo se vitimizando de tudo e não faz nada para mudar, fica só numa postura de ai, porque isso tá assim, reclamando de tudo, da política, do país, das pessoas na volta dela, do trabalho, da família, tudo, e ela tá ali, não faz nada para mudar. Então a canela é um aroma que tira a pessoa dessa coisa de vitimismo, tira a pessoa desse negócio de frustração e coloca a pessoa para ação. Canela é um óleo essencial que a gente não pode usar puro de jeito nenhum. É um óleo essencial que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele tem na composição dele aldeído cinâmico, que é um princípio ativo químico muito forte, que pode queimar a pele se pingar puro. Então a gente usa canela sempre diluído em algum óleo gorduroso. E a gente pode usar, tem milhões de formas de usar a canela, a gente pode inalar até do próprio frasco. E a canela vai ser um aroma extremamente motivador, para que eu deixe de me colocar na postura de vítima e comece a fazer as coisas, a ir para a ação, a construir a vida que eu quero, construir os relacionamentos que eu quero a partir da minha ação, e não a partir de uma postura de que, ai, não deu certo porque você fez isso e aquilo comigo. Então, essa aqui é a canela. Era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre relacionamentos. Gente, se a gente parar para pensar, falar sobre esse tema
de se relacionar, a gente está falando sobre a gente, né? A gente está falando sobre as nossas emoções. E a gente tem assunto para muitos dias, assim, para a gente ficar falando, porque é um tema muito importante. E tem vários óleos que a gente pode usar nesse processo. Eu trouxe aqui alguns que são óleos que são muito utilizados. E quando a gente fala de relacionamento, e a gente fala de famílias aromáticas, que é de acordo com a parte da planta que o óleo essencial é extraído, se é da raiz, se é da folha, se é da resina, se é da flor, eles eles vão atuar de alguma forma. E quando a gente fala de óleos essenciais de folhas, eles sempre trabalham o se relacionar. Outros óleos também trabalham, mas os de folhas muito. Por quê? Porque os óleos essenciais de folhas, o que são as folhas na planta? A folha é a parte da planta que se relaciona com o meio, que inspira e expira, que faz essa troca ali com o meio. Assim, a folha se relaciona com o nosso pulmão. O pulmão a gente respira e através do ar a gente partilha as nossas vivências. O ar ele está impregnado, né? Energeticamente ele está impregnado dos nossos pensamentos, de tudo. Tanto que essa coisa quando a gente chega num ambiente que fala, nossa, isso aqui tá estranho, tô me sentindo esquisito. Algo que está impregnado no ar ali do pensamento das pessoas que estão ali. Tem um estudo, gente. Não vou saber falar para vocês muito sobre isso, não. Mas tem um estudo que fala que eles conseguem já ver o tempo que o ar que estava, sei lá, na Austrália vai chegar no Brasil. Uma história dessa assim, sabe? Que a gente partilha as nossas vivências pelo ar. Todo mundo. Que não é muito bom, uma boa coisa agora na época do Covid, mas enfim, que a gente partilha outras coisas também, como o vírus e tudo. Mas a gente partilha as nossas emoções. Então, o pulmão, a nossa pele, onde a gente toca um no outro, o pulmão, onde a gente respira. O pulmão ele vai estar muito relacionado com a folha. Então, a gente vai pensar muito nos óleos de folhas para trabalhar o se relacionar também, a troca com o outro. O que eu dou, o que eu recebo, como que eu me relaciono. E aí a gente pode pensar nisso. A gente viu aqui o eucalipto, a gente viu o gerânio, que o óleo essencial é extraído da folha. A gente falou do cipreste. A gente vê que a gente não fala, por exemplo, muito das resinas, porque elas são muito voltadas para si, né? As flores também, a gente falou de ylang-ylang, porque flor também é expansão. Flor é muito como eu me mostro. Então isso é muito importante da gente percebendo essas nuances, assim, quando a gente for escolher um óleo essencial. Então sempre que a gente vê que a gente precisa trabalhar questões ligadas a relacionamentos, a gente pode pensar em folhas. E eu trouxe aqui alguns, o petigrém, o cipreste, que são óleos que vão ajudar a gente a ter um novo olhar. Como que a gente usa? Todas as formas a gente pode usar. Posso usar no corpo, posso usar como perfume pessoal, posso usar naquele cordão, posso usar naquele inalador que tem aquele tubinho. O importante é eu fazer uso. Aí, se eu for usar, por exemplo, no perfume pessoal, 3, 5 vezes ao dia, eu passar, inalar, eu estar em contato com aquele óleo, e quanto mais eu estiver atenta também às mudanças que ele está me proporcionando, e às vezes a gente não pensa na mudança. Eu mesmo uso às vezes óleo para trabalhar questões físicas, por exemplo, vou fazer um creme para o rosto. Às vezes eu uso pensando mais na pele e depois, passa 2, 3 semanas, eu começo a perceber algumas mudanças em mim emocionais, assim. E aí quando eu vejo, eu falo, gente, olha que engraçado, é esse óleo. Aí eu vejo, vou vendo a correlação. Então, a forma que a gente vai usar não importa muito. O que importa é a gente usar, a gente ter o contato com o óleo essencial e a gente encontrar uma forma que a gente goste de usar, para que a gente use. A gente não faça lá o nosso negócio, cheira 1, 2 dias e depois esqueça. Então, a gente faça esse uso, isso é que é importante. Tá bom, gente? Essa foi, então, a nossa aula de hoje. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou deixar essa aula gravada. Quem quiser rever, ela fica aqui vai ficar aqui no IGTV, tá bom? E vejo vocês então semana que vem, pensar num tema legal para trazer para vocês. Obrigada, Samir. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Soraya, Fabiana. O pessoal tá aí. Obrigada, gente. A gente se vê então, próxima quarta. Oi, Nara.
Obrigada. Nara, a gente se vê amanhã. A gente se vê virtual, né, gente? Que aqui é todo mundo assim. A gente fala se vê agora, mas é tudo virtual. Marcela, Fabiana, Charmene. Beijo, gente. Tereza. Ah, avisos, avisos institucionais. Amanhã, quem gosta de arte, tem o Curta Refletir com a Tereza no Solar, que não é no Solar, logicamente que é virtual. Então, quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo da live também, @Solar Artes e Terapias. Clica lá, amanhã, 5 horas da tarde, toda quinta-feira, 5 horas da tarde, tem o Curta Refletir, onde todo mundo pega, cada um na sua casa, uma pipoquinha, senta, assiste um curta e depois faz um trabalho ali vivencial e tudo para trabalhar em cima daquele curta, as nossas emoções e tudo mais. Tá bom? Então quem quiser vai, que é muito legal, vocês já vão ter uma ideia do que é também. Até o meu trabalho com a Tereza do programa Florescer, que a gente faz os encontros interativos. E espero vocês na semana que vem também, gente. O tema do Curta Refletir é esperança. Amanhã. Tá bom? Beijo, gente. Até semana que vem. Agora como é que eu saio daqui, ó? Aquela que esqueceu como sair. Tchau, gente.